Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratimeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Boa noite oficialmente a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4. Nós estamos no livro físico, na página 51, no subtítulo Deveria é uma palavra ruim. O segundo significado de Swadharma é igualmente importante. Significa não tentar se manter à altura de um ideal. As pessoas imitam modelos padrão. Mulheres materialistas, eu suponho, querem ser como Angelina Jolie e os homens querem ser como Brad Pitt. As pessoas espirituais tentam ser como Dalai Lamas, Ramanas e Amachis do mundo espiritual. É um grande erro tentar ser qualquer coisa que não seja você mesmo. Quando você não sabe que é pleno e completo, a consciência universal sem ação, você quer ou que as circunstâncias sejam diferentes, ou que você, da forma como entende, seja diferente, ou ambos. Todo mundo pensa, eu deveria ser, eu deveria fazer. Deveria é uma palavra muito ruim. Sempre que escutar a mente pensando deveria, aperte o botão de pausa. Pense a respeito e pressione deletar. A estrada para a liberação não tem a ver com transcender ou negar seu pequeno ego. Tem a ver com aceitar quem você é, aqui e agora. Se você cometeu erros e fez coisas ruins, não se castigue fazendo penitência. Compreenda que se você soubesse quem realmente era, não teria feito o que fez e se perdoaria. Portanto, converta o desejo de ser diferente em um desejo de saber quem você é, já que você é puro e perfeito e incapaz de ações prejudiciais. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Como é isso para vocês? Esse contato com esse trecho mesmo, né? Quem daqui sofre? Eu, Diga. para manter, né? Durante muito tempo, eu acho que acontece com outras pessoas também, a gente fica remoendo o erro e caçando alternativas, né? Presos no e se, tentando arrumar um caminho diferente para o resultado da ação, que não foi o que a gente esperava, né? E toda vez, porque a gente quer controlar. Algumas pessoas um pouco mais. E para mim tem sido um desafio diário e um aprendizado muito, muito grande quando os pensamentos voltam. Aí você fez. E aí, antes eu, né, tentava a fuga desse eu fiz. E hoje eu falo, eu fiz. Eu fiz. Mas hoje eu sei que eu posso fazer diferente. E os pensamentos ruminantes, eles têm diminuídos. Eles ainda aparecem, né?
Pensamentos que vinham, tipo, com a frequência semanal, agora tem uma frequência quinzenal, e alguns, eles simplesmente deixaram de existir, porque eu não brigo mais, né? Eu não tento mais lutar ou fugir deles. Eu aceito que isso faz parte de mim, né? Faz parte de quem eu fui na tentativa de fugir de quem eu sou, na verdade, né? E, assim, é muito, muito, muito doido, porque faz uma diferença tremenda do modo como eu me vejo e do modo como eu vejo as outras pessoas, né? E tem dias que dá aquele bug, falando, tô ficando muito doido, mas eu penso, eu sou muito doida mesmo e tá tudo certo do jeito que é, né? É isso. Que bom, Alice. Gratidão pela partilha. Essa questão que você está falando sobre os pensamentos, né? A gente vai ver com um pouco mais de detalhe mais para frente. Mas o que a gente já sabe até aqui é que o Vedanta ele chega para transmutar e para dissolver algumas crenças, né, limitantes, e que essa dissolução ela ela acontece não da noite para o dia, né? Ela é gradativa e toda crença ela ocupa um lugar importante, um lugar X aí dentro desse mecanismo mental, né? Então, a crença, quando ela está se dissolvendo, ela tende a fazer justamente esse caminho que você está falando, esse fenômeno de diminuir as frequências, mas ainda assim continuar aparecendo no campo, sabe, na tela, na cena, justamente para entender como que vai a sua percepção a respeito disso, né? Então, a crença ela só morre justamente quando ela entra nessa neutralidade, nesse estado de neutralidade, que é fora do apego e fora da aversão, né? Naquele lugar do meio, o caminho do meio. E então, isso que você está me dizendo na prática é a prática daquilo que a gente vai ver com mais frequência agora na teoria aqui do Vedanta, né? E que bom que está acontecendo nesse grau de discriminação, porque você está percebendo essa ocorrência e você está conseguindo, inclusive, entender, né, esse aumento aí desse lapso, desse tempo, desse espaçamento. Então é muito bom, né? É um alívio para a gente começar a perceber isso com clareza. Tem mais gente percebendo aí? Pode erguer a mão para eu ver. Mais gente percebendo padrões mentais surgindo com menos frequência. E aí, Ricardo, como é que tá seu processo? Tá bem punk, Thaís. Nossa, quanta coisa a gente vai enxergando nessa caminhada, observando, né? Algumas semanas atrás eu tinha feito um comentário a respeito de ser raso, né? E nessa mesma pegada, e aproveitando em balde da Regina também, isso veio contaminando minha forma até de enxergar o Vedanta, porque falei, não, então eu tenho que me aprofundar. Aí, todo momento, pegando o livro, lendo, né? E o que eu estou descobrindo, né, com esse deveria, né, que é uma constante na nossa vida e ela entra de várias formas, não é só numa situação em particular. Então, ela vai se replicando em várias coisas. Eu assisti a Sangha da semana retrasada, e foi ótimo para mim, Thaís, porque de tudo que eu tenho lido, eu tenho me identificado com muitas coisas que me desqualificariam para seguir o estudo do Vedanta. Eu olhava assim, eu leio e falo, poxa, mas eu investigando e sendo bem honesto comigo, eu tenho isso também. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu falo, poxa, estou desqualificado. É exatamente por isso que eu comecei a entender que, sim, o Vedanta tem que ser ensinado e eu tenho que me permitir aprender a ser ensinado, né? E a fazer o download, né? Conforme as coisas vêm, deixar fluir. Não, sabe, ficar preso e amarrado dentro da teoria e querer investigar e aquela, sabe, ansiedade de querer se comparar e querer ser o Brad Pitt do Vedanta, né? Então,
tem sido assim muito enriquecedor e revelador para mim. Eu tenho me descoberto muito, conhecido o meu ego, né? E como ele entra pelas beiradas, fazendo com que a gente haja e tome decisões, né? Nessa constância. Então, esse deveria aqui está sendo também bem interessante. Vai ter muito material para refletir essa semana. Só com deveria. Que bom, que bom. Obrigada, Ricardo. Então, e o que acontece aqui no deveria, né, é o fenômeno da comparação. Então, toda vez que a gente fala, deveria ter feito de outra maneira, eu estou comparando a minha situação com uma outra situação que não é minha, né? Pode ser de outra pessoa, pode ser de uma expectativa, enfim, mas que está fora de mim. E essa comparação é uma crença limitante, né? De que a gente não está expressando e sendo aquilo que a gente de fato é. E sim, a gente pode, né? É um engano de que a gente pode ser o que a gente não é. A gente pode ser o que a gente idealiza que está fora da gente, né? Sendo que, na verdade, a única coisa que a gente precisa fazer é lembrar que somos o ser, somos completos, ilimitados, né? Pura consciência, que ele falou que é puro e perfeito, incapaz de ações prejudiciais, porque uma vez que a gente sabe, a gente descobre, a gente relembra quem a gente é, não faz nenhum sentido, a gente deixa de ter qualquer motivação por prejudicar algo ou alguém, né? Porque a gente começa a partir daí a perceber que somos todos a mesma coisa, que somos um todo. Então, obviamente, eu não vou prejudicar nada e nem ninguém, porque da mesma maneira eu serei prejudicada, né? Então, essa questão do deveria também é muito interessante porque acontece só entre nós, seres humanos, né? Porque a pera, ela não fica lá na pereira pensando, eu deveria ser um morango, eu deveria ser um figo, né? O cachorro não fica pensando, deveria ser gato. Não, nada, nenhum outro objeto, né, daqui, da Terra, tem essa capacidade de ficar questionando a real natureza, né? Todos os seres que se manifestam aqui, com exceção dos seres humanos, se manifestam no seu Swadharma, porque eles são sencientes, eles não são conscientes. Eles só se permitem sentir o campo, sentir, né, o que eles devem fazer, como eles devem agir. E nós temos essa parafernália toda mental, né, que de vez em quando, ou de vez em sempre, resolve jogar contra a gente, né? Mas que agora? Eu não quero ser quem eu sou. Como assim, né? Porque eu deveria ser outra coisa. Então, o Vedanta vem trazendo esse convite de acolhimento do nosso ser real, né? E esse acolhimento, ele precisa acontecer com desapego dessas comparações, né? Dessas referências externas que não existem, porque tudo que está fora de mim não é real, né? É aparentemente real, ou seja, muda, se muda não é real. Então a gente tem visto isso, né, bastante nessas últimas sangas. Então repensem essa questão de comparação, tá? Vocês não deveriam ser nada além de vocês mesmos. Nós todos, né, merecemos ser quem a gente é, a nossa real natureza, sem ficar pensando no que poderia ou deveria, ok? Então, continuando aqui, minha natureza relativa. Ninguém vem para cá por conta própria. Todos nós, num belo dia, aparecemos aqui pela ordem de um poder muito maior do que nós mesmos. Chegamos programados com uma certa natureza.
Após o material biológico básico ser definido, nos diferenciamos em vários tipos. A própria criação é um programa vasto e complexo, inteligentemente projetado, que requer as contribuições de muitos mini-programas ou seres. O mundo precisa de pensadores, artistas, homens de negócios, cientistas, trabalhadores, santos, criminosos, atletas, músicos, guerreiros, políticos, fazendeiros, administradores, contadores, etc. Plantas e animais seguem seu programa fielmente e espera-se que os seres humanos sigam seus programas também. Se não seguem, eles sofrem. Entretanto, graças a um intelecto autorreflexivo e aos desejos e medos que permeiam a ignorância do ser, as mentes dos seres humanos não estão sempre sintonizadas com suas naturezas relativas. Antigamente, não era difícil descobrir o que você deveria fazer. Suas ações eram mais ou menos determinadas por fatores socioeconômicos. Se você era padeiro, se seu pai era padeiro, você se tornava padeiro. Mas, com o advento da tecnologia e da prosperidade global, nem sempre está claro o que a realidade requer. Porque as opções parecem ilimitadas. Sem dúvida, algumas pessoas se sentem inclinadas para um certo caminho desde a infância e, inquestionavelmente, seguem seu sonho. O que deveria ser feito nunca é um problema para elas, porque elas são obsessivamente guiadas por seus programas. Se eu não sei qual é a meu Swadharma, não sei como responder apropriadamente. Viajando o mundo como eu viajo e conhecendo centenas de pessoas, nunca deixo de me surpreender com quantas pessoas, mesmo adultos, nos seus 40 e 50 anos, não estão certas do que deveriam estar fazendo. Se este é o caso, você pode seguramente atualizar seu ser relativo, respondendo às regras que governam a situação imediata, no espírito desinteressado. Olha, aqui tem uma nota das revisoras que eu acho que é importante a gente ler. James utiliza frequentemente o termo self-actualized, que é auto-atualizado, diferenciando de self-realized, que é auto-realizado, ou aquele que reconheceu o ser. E no capítulo 14, no tópico A Pessoa Iluminada, falará mais a respeito desse assunto. Mas a diferença básica entre os termos é que o indivíduo, sua dharma, é fazer o que tiver que ser feito num determinado local e numa determinada situação, goste você ou não. Por exemplo, é um erro achar que uma necessidade de segurança prevaleça sobre seu Swadharma. Aceitar um emprego pouco saudável apenas para pagar o aluguel não é sempre o melhor a se fazer. Às vezes é oportuno lidar com os conflitos relacionados à segurança, arriscando-se e seguindo seu coração, e talvez sofrendo privações. Ou, como alternativa, trabalhar em um emprego indesejado com o espírito de Karma Yoga, sobre o qual muito será dito mais tarde. Karma Yoga é o melhor caminho para se qualificar para a liberação, independentemente do tipo de atividade que você realiza. Através do Dharma Yoga, dominamos nossos gostos e aversões. Fazer o que gostamos nem sempre é apropriado, e evitar o que não gostamos nem sempre é apropriado também. Para quebrar o domínio dos seus gostos e aversões, é preciso fazer o que a situação exige e evitar fazer o que ela não exige. Exercitar essa compreensão em cada situação constrói autoestima. Isso lhe fortalece e faz com que se sinta bem-sucedido, porque você fez o que é certo, não apenas o que é conveniente. A batalha termina quando você enfrenta seus desejos e medos.
Gente, que generosa essa explicação aqui, né? O Swadharma, basicamente, é fazer o que você veio fazer aqui, né? Então, por exemplo, eu sou mãe e eu preciso, independente da minha vocação ou daquilo que é prazeroso para mim, eu preciso trabalhar para sustentar meus filhos, né? Para alimentar meus filhos. Pode ser que em um determinado momento eu escolha por isso, por entender que naquele momento é o correto a ser feito. Porém, o que não pode acontecer aqui, né, dentro da proposta do Swadharma, é uma acomodação naquele determinado trabalho que não me realiza, apenas por uma questão de segurança. Tá? Então, vamos supor, agora com a pandemia, né, tá muito fácil da gente ilustrar situações desse naipe, né, dessa natureza. Várias pessoas perderam seus empregos durante essa movimentação econômica, né? E algumas pessoas provavelmente estejam nessa situação de estar fazendo um trabalho temporário, né, ou um freelance, para dar conta de alimentar, de prover o alimento para casa. Mas, conforme o tempo passa, a ideia é que esse Swadharma profissional também seja priorizado, assim como o meu Swadharma de mãe, né? Então, qual que é dentro do Karma Yoga, a proposta? É que haja um plano de transição, né? De que haja um prazo para que eu retorne ao meu flow, àquilo que é da minha natureza, fazer profissionalmente, ou seja, que eu não me acomode, eu não entre numa zona de conforto e esqueça do que eu gosto de fazer, né? Então, o que a gente vê muito, 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 eu trabalho com coaching, né? Já fiz muito coaching de transição de carreira. É justamente isso, o esquecimento, sabe, daquilo que faz sentido para a pessoa fazer, realizar enquanto profissional, aquilo que diz respeito ao dom, que corresponde ao dom dela, né? Em nome de uma segurança, de um conforto, né? De uma conveniência. Então, quando ele fala aqui, ó, você tem que ter capacidade de se auto-atualizar, né? Então, de vez em quando, cabe uma auto-atualização. Espera aí, deixa eu realizar aqui, dentro da minha natureza, o que está acontecendo nessa manifestação da Thaís aqui, né? A Thaís está manifestando o seu ser na sua máxima potência em todos os departamentos da vida, né? Porque o Swadharma, ele corresponde não só a um departamento. Eu posso ter o Swadharma de mãe e também o Swadharma de esposa e também o Swadharma de dirigente de um grupo de investigação, né, de autoinvestigação espiritual, e também o Swadharma de filha, e também o Swadharma de amiga, né? Então, nós colecionamos Swadharmas e o jogo, ele justamente diz respeito a gente olhar para todas essas pecinhas que compõem a nós mesmos e entender a prioridade de cada uma em cada momento, tá? Então, a gente vai saber mais detalhes sobre isso nos próximos capítulos. Mas, por hora, eu quero me certificar que vocês estão compreendendo o significado de Swadharma. Como é que tá por aí? Vocês conseguiram entender o que é Swadharma? Porque aqui já termina
essa primeira abordagem de Swadharma. A gente já vai, na sequência, para a qualificação número 6, que é a capacidade de foco. Então, eu quero me certificar aqui. Como é que tá? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é Swadharma? Thaís, eu entrei agora, eu não sabia que o link era o mesmo, aí eu acabei perdendo um pouquinho dessa primeira parte. Eu peço desculpas, se de repente você puder dar uma resumida, eu ficaria grata. Ah, sim. Então, Amanda, deixa eu até aproveitar para atualizar vocês. Olha, o Tiago, na semana passada, ele deixou o link fixo lá na descrição do grupo. Então, toda vez que vocês forem entrar, podem copiar lá da descrição do grupo, tá? Que o link realmente é fixo. Mas dando uma pincelada aqui, Amanda, a gente começou na página 51 do livro físico, não sei se você está acompanhando o livro físico, que é o subitem, subtítulo Deveria é uma palavra ruim. Então, a gente está falando sobre Swadharma. Swadharma é aquilo que a gente veio realizar, as nossas potenciais realizações aqui nessa manifestação da Terra, né? Então, eu estava explicando que muitas vezes a gente fica se comparando com coisas ou pessoas, né? Então, aqui nesse subtítulo, o James diz que a palavra deveria fazer, deveria ser, não é uma boa palavra para a investigação vedantina, que quando a gente se dispõe a fazer o nosso caminho, né, o nosso caminho do nosso ser natural, da nossa real natureza, a gente tem que se despojar dessas comparações, porque somente quando a gente se despoja dessas comparações, a gente se permite ser quem a gente é de fato, tá? Quem a gente veio ser. E aí, dentro dessa questão do veio ser, entram vários papéis, né? Então, o Swadharma diz respeito a esses papéis, o que eu devo fazer nessas manifestações, nessa manifestação que eu estou tendo aqui na Terra, né? Então, muitas vezes a gente precisa, em razão, né, por conta do Swadharma, priorizar certas ações e deixar de priorizar outras. Então, estava dando um exemplo do meu mesma, né? Meu mesmo, de mãe. Então, por exemplo, eu gostaria de viajar o mundo, mas eu tenho filhos para criar, então eu preciso trabalhar para criar meus filhos, para dar educação, para prover o alimento, né? Porém, isso não é razão necessariamente de eu escolher ou de eu permitir que exercer qualquer função, ter qualquer trabalho, só por conta da segurança financeira, né? Por quê? O meu Swadharma profissional também existe. Ele é uma outra faceta de mim, que também é uma chave para que eu desvende a minha real natureza através da prática, que a gente chama de Karma Yoga, que é a ação correta, né? Então, quando eu tenho uma função, um trabalho que corresponde à minha natureza relativa, né? Que é a natureza que eu vim aqui manifestar, fica muito mais fácil. Eu fico muito mais plena nessa manifestação do que fazendo algo que eu não gosto, que eu não me identifico, né? Enquanto Jiva, enquanto manifestação aqui da Thaís, tá? Então, a gente vai ver cada vez mais essas diferentes ordens de realidade que a gente vai manifestando. Então, aqui na Terra, se eu estou manifestada aqui, eu mereço exercer aquelas funções que correspondem mais à minha natureza, né? Aquilo que eu faço com mais plenitude, com mais manifestação possível, né? Então, mais alegria seria talvez um pouco mais. Isso acaba refletindo numa sensação, né? Nesse sentimento de satisfação, de alegria, tudo isso. Mas aí, assim, dentro de um determinado contexto, que a gente vai entender um pouco mais, depois a gente vai lembrar disso num outro momento, dentro de um contexto pandêmico, por exemplo,
A empresa que eu trabalhava, que eu exercia essa função bacana, fechou. E eu preciso sustentar meus filhos. Então, eu vou aceitar uma função que não corresponda totalmente a mim, mas que eu consiga, por hora, cumprir com o meu Swadharma de mãe. Então, esse mecanismo todo que se manifesta, é basicamente esse jogo de priorizações daquilo que faz sentido no momento, de escolher a ação correta para cada momento que se manifesta, né? Então, a Thaís vai exercer por um tempo X uma função que não é 100% compatível com a manifestação dela aqui, né? A real natureza dela, porém, dentro enquanto ela cumpre com o Swadharma de mãe, ela vai deixando no radar essa oportunidade de ajustar o Swadharma de profissional, né? Então, ou seja, ela não vai se esquecer, ela não vai entrar numa zona de conforto, ela não vai se acomodar, se conformar com algo que não seja compatível ou que coloque ela no estado pleno de manifestação. Meu pai. Tá? Então, deixa eu só ativar o mudo aqui. Então, assim, o jogo da vida é esse, sabe, Amanda? A gente entender todos esses papéis, essas facetas que vão aparecendo no nosso cenário e saber escolher a ação correta de cada uma, tá? Isso é Swadharma, a gente conhecer aquilo que a gente deveria fazer, que a gente pode fazer, a maneira que a gente pode se manifestar, tá? E saber priorizar as ações dentro disso que aparece. São vários pratinhos chineses, né, que a gente fica mantendo em movimento, rodando os pratinhos lá. De vez em quando o pratinho cai, daí você olha para ele e fala: não, peraí, deixa eu ver, esse aqui eu vou rodar um pouquinho mais devagar, né, até a hora que eu puder rodar na velocidade que eu gostaria. E assim vai. Então, o que não é razoável dentro do Swadharma é a gente simplesmente anular um deles por uma questão de conveniência, tá? Então, nesse caso do trabalho, eu posso colocar em stand-by um projeto, em uma profissão, enfim, uma coisa que eu sei, eu sinto que diz respeito a um dom, né? Aquilo que já veio dentro da minha programação. Mas eu não posso simplesmente esquecer que isso existe, né? Eu posso deixar em stand-by para priorizar outros swadharmas. E isso acontece, inclusive, falando especificamente do trabalho e dos filhos, né? Acontece até obrigatoriamente, legalmente, né? Então, quem é funcionário do regime CLT, necessariamente fica em licença maternidade, né? Quando a mulher fica em licença maternidade por X meses, às vezes 4, às vezes 6, depende da empresa, porque necessariamente naquele momento ela precisa se dedicar ao Swadharma de mãe, né? Então isso é natural. Agora, existem vários outros Swadharmas que a gente coleciona, o de filho, o de amigo, o de irmão, enfim, de parceiro de qualquer coisa, né, de sócio. São vários Swadharmas que a gente coleciona. E nosso desafio é saber dar a energia para cada um no momento certo, né? E agir com a ação correta pelo tempo correto. Então, é esse o resumo do Swadharma por enquanto. Mas a gente vai ver mais. Então, agora, ele estava justamente certificando com o pessoal que entendeu essa essência do Swadharma ou quem tem alguma dúvida. O Ricardo estava com a mão levantada, Ricardo. Eu te tirei essa dúvida? Tirou a dúvida, é que me levou a uma reflexão, porque é um pouco paradoxal, né, Thaís? A minha impressão que me dá é que o Swadharma ele é parte da nossa natureza, ele é praticamente sincrônico com o Kim, que ele denota mais ou menos como vai funcionar a tua realidade, né, conforme você vai se separando com determinado tipo de natureza, né?
Isso. Ao mesmo tempo, em algumas sessões de ayahuasca, eu tinha a impressão de que eu era meramente uma ferramenta. O que estava lá não era Ricardo, o enlaçador de mundos cósmico branco, indiferente de tudo que eu tenho de acumulado sabe, falatório mental, essas coisas todas, só não. É só o teu Kim, né? Então parece que, sim, nós vemos com essa natureza e ao mesmo tempo não temos controle sobre ela, né? Ela é praticamente involuntária, é isso. É isso também. Então, nós temos, às vezes, eventualmente, temos algum controle, que é um pedacinho ali de livre-arbítrio, né? Mas até isso é questionável em grande parte da nossa vida, porque a gente não sabe precisar até que ponto, quanto de fato a gente tem, né, de livre-arbítrio. A gente estava falando disso há um tempo atrás e o Mário até trouxe um dado, né, de um pesquisador sobre a carga genética que a gente vem, né, que ela é muito determinante em vários aspectos também, né? Então, cientificamente, a gente acaba explicando isso com a genética. E existem alguns geneticistas que dizem que a gente tem pouquíssimo livre-arbítrio, que está tudo muito, já vem muito carregado, né, dentro desse sistema. E uma vez o Mário estava numa palestra de um geneticista muito famoso e a hora que desligou o microfone, né, tinha uma pessoa questionando, uma pessoa que estava junto com o Mário, questionando quanto de fato, né, a gente tem de escolha, de livre-arbítrio. E aí, se eu não me engano, Maurício, você está aí, não sei se você está me ouvindo, se eu não me engano, acho que era 10% ou menos, tá? Se tem alguma retificação aqui, o Mário pode trazer para a gente, mas o geneticista disse isso. Então, a genética, ela tem seu papel, né? E olhando para o nosso ser, o nosso corpo sutil, né? Nós temos o sincronário, as nossas características do selo, né? Do Kim Maia, que também é muito determinante. Eu, por exemplo, fiquei impressionada. Primeira vez que eu li quem eu era pelo Kim Maia, porque eu falei, meu Deus do céu, eu nunca consegui entender, né, de fato, com tanta clareza, assim, e eu sou tudo isso, exatamente tudo isso, né? Então, acaba ficando realmente relativo tudo isso. E o Vedanta, ele vem justamente te convidar para essa não dualidade, né? Para você não se apegar a nenhum lado da história, porque nós somos tudo isso mesmo. E tem sim um pedaço de livre-arbítrio aí, que mesmo sendo pequeno, é muito vasto ao mesmo tempo, né? Porque se a gente tem a condição de fazer uma só escolha dentro dessa caminhada, essa escolha pode ser determinante e pode colocar a gente num viés de prosperidade ou de miséria da nossa manifestação aqui. Uma só ação, uma só decisão, né? Então é tudo muito relativo e é encantador ao mesmo tempo, né? Porque Thaís, aproveitando um pouquinho o gancho do Ricardo, essa questão, por exemplo, do Swadharma da mãe, como você está falando, é realmente a questão do livre-arbítrio que a gente não sabe. Nós, mulheres, a gente vem com essa Swadharma de ser mãe, e os homens de ser pai, mas a gente tem o livre-arbítrio de ser mãe ou não ser mãe. Será que é esse o ponto que fica a questão, né? A gente tem realmente essa possibilidade ou não? Não é uma possibilidade. A gente vem para isso e a gente deveria cumprir, né, esse papel, né? é muito E bom. acho que esse é um ponto que É, traz, né, sabe, esse questionamento, até que ponto eu posso escolher não cumprir o meu papel como mulher na Terra, né, vamos dizer assim, sim, que é reproduzir, entendeu? sim, esse exemplo é muito bom mesmo, Amanda, porque as mulheres, o que a gente vê, né, é uma expectativa como quase que uma obrigação mesmo, né, da mulher ser geradora Uhum. de vida na Terra. E tem mulheres, que eu já conheci algumas, que não querem, necessariamente não sentem
esse chamado, né? Esse chamado, claro. E aí, o que a gente faz? Como que a gente trata isso, né? Então, eu acredito que é possível, sim, uma mulher não ser mãe. Claro que é, né? E é possível Uhum. também uma mulher não escolher não gerar uma vida e escolher criar vidas já geradas. Ajudar a espalhar o amor de maneiras alternativas, né? Então, Uhum. também é um Swadharma. E a gente e maternar não necessariamente precisa ser com filhos, né? Nem muito menos com filhos de sangue. Tem muita mulher que materna os próprios pais, os irmãos e tem casos, né, da família. Na minha família mesmo tem casos o meu pai ele foi praticamente criado pela irmã mais velha dele, porque a mãe dele faleceu quando ele era criança, né? Então Hum. a irmã mais velha se tornou mãe dele por uma necessidade, né? Que a gente vai ver, tem um nome especificamente aí do Vedanta sobre isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas esse Legal. Swadharma chegou para ela sem que ela previsse, né? Sem que ela tivesse uma família estruturada ou um parceiro, ela teve que se tornar mãe dos irmãos. Então, tem essas situações todas aí que vão surgindo no campo e a gente faz as escolhas, né? Que muitas vezes não são bem escolhas. Até que ponto são escolhas, né? E até que ponto a gente pode realmente fazer isso? Quanto isso vai impactar na nossa vida, na nossa, né, no atingir o objetivo de estar aqui, enfim, é algo esse livre-arbítrio, ele deixa a gente numa situação complicada, né? Porque a gente, Deixa. até que, né? E é E aí eu justamente escolho por isso não, que mas era para ter tido, e aí eu não cumpri um papel, e aí precisava disso para poder não encarnar de novo, não reencarnar, e aí, tipo, é então, exatamente isso. Esse é o jogo, né? Ele só é, existe para colocar a gente numa enrascada mesmo, para testar a nossa capacidade discriminativa de eleger, né, algumas ações. Então, sim. livre-arbítrio, tem muita gente que fala, o que eu mais quero é ter mais livre-arbítrio. Será? Será que é vantajoso ter mais livre-arbítrio, É, né? se eles trouxessem a regrinha do jogo, você acha que eu preferia seguir logo, terminar logo esse jogo, tipo, Né? cumprir, né, Deixa bater no as metas, piloto assim, passar automático, de que daí a fase, gente não passar erra. de fase, verdade, De boa. vez em quando dá vontade, né? De apertar um piloto automático e assistir Netflix, comer pipoca, dormir, né? Descansar um pouco dessa discriminação 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Claro. E então o livre-arbítrio ele é do tamanho da nossa vigilância, né? Ele exige vigilância. Quanto mais livre-arbítrio, mais vigilância. E aí, tem hora que a gente não vê muita vantagem, não, desse tal de livre-arbítrio, né? Mas, Você escolhe, 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 aí vai para uma direção que você não estava querendo falar, não, acho que eu vou deixar eles escolherem, né? Porque então, a tá... escolha muitas vezes nos aparta da nossa real natureza e do nosso Swadharma, né? Quando a gente acha que a gente Exato, pode escolher, a gente acaba se distanciando do que a gente precisava fazer mesmo, né? E esse é o jogo. exato, Esse é o exatamente. jogo. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre sua Dharma ainda? Ou a gente pode passar para o próximo step, para o próximo item aqui? Vou marcar um check aqui em sua Dharma, hein? Todo mundo já sabe o que é, então. Então, vamos para o item 6, ainda na página 52. Capacidade de foco é uma das qualificações também, tá? Essa qualidade destina-se a corrigir duas tendências interrelacionadas e inúteis da mente: múltiplas tarefas e muitos interesses. Quase não tem isso no mundo moderno, né, gente? Nem múltiplas tarefas e nem muitos interesses. Nessa globalização, nesse mundo da internet, da informação, quase não tem. Ambos nasceram da ganância e deixam a mente despreparada para a investigação. A mente é curiosa, é de sua natureza vagar. Se ela não vagasse, você não saberia nada. É como uma câmera de vídeo, não uma máquina fotográfica. Ela pega um momento, uma série de imagens energizadas, mas essa tendência nem sempre é útil para a investigação do ser.
Aqui tem um probleminha de recorte do texto, tá? Deixa eu ver aqui como que a gente continua. Aqui na página 53, ó, é preciso habilidade para segurar a mente em um dado tópico por um período considerável de tempo. O único tópico para aqueles de nós que buscam a liberação é o ser, porque ele é a única coisa livre. A maneira de manter isso em mente é trazê-la de volta para os ensinamentos do novo e de novo, até que a tendência para vagar seja contida. Contemple seus desejos e medos, sob a luz dos ensinamentos, até que a vida diária se adapte à investigação contínua. A pessoa precisa ver que a investigação não é apenas uma atividade ocasional ou uma entre tantas, a ser feita apenas quando ela está entediada ou infeliz. Todas as qualificações estão relacionadas. Os buscadores são famosos por reclamarem de sua inabilidade em focar no ser e estão continuadamente procurando novas técnicas para facilitar o foco. A dificuldade de focalização é uma questão de valores. Alguém tem dificuldade para focar em sexo? Não, porque ele é altamente valorizado. A falha em focar significa que não há clareza quanto ao que você quer. Em nosso caso, a liberação. Ela não é prioridade número 1. Quando a liberação for prioridade, o valor número 1, a concentração acontece por si só. Uau! Essa foi uma chinelada de James, né? Mas que resume bem a ópera, gente, porque ele está falando aqui que para você ter foco nessa busca, você tem que ter, antes de tudo, desejo ardente por liberação. Se você não tiver cansado de sofrer, cansado dessa samsara, de morte e vida severina, né? Infinita, né? Esse ciclo de vida e morte, você vai querer sofrer mais um pouquinho, experimentar mais um pouquinho, se divertir mais um pouquinho, viver, né? Mais experiências, mais um pouquinho. Quando você cansa e deseja apenas a liberação, isso passa a ser de fato uma prioridade e automaticamente você passa a ter foco nessa liberação. Aqui, nessa linha, né, de estudo, não se fala muito sobre as técnicas meditativas, porque o James ele é mais da linha do Jnana Yoga, que é yoga do conhecimento, que não tem uma relação direta com técnicas, né, com técnicas experienciais. Porém, existem outras linhas do Vedanta que falam sobre a importância da meditação, de trazer uma tranquilidade mental nesse processo discriminativo, né? E, de fato, assim, não tem como a gente se apartar dessa enxurrada de informações. A gente está vivendo a era da informação, onde tudo aparece de bandeja e de uma forma até violenta, né, dentro do nosso campo, porque toda sumiu aqui a palavra. Poluição é uma violência contra nós, né? Então, a gente vive uma poluição visual, uma poluição informacional, né? A gente está no meio de uma chuva de informações o tempo inteiro. O nosso aparelho de celular, por exemplo, ele berra o dia inteiro, né? Vibra, 1 milhão de notificações. Se a gente não tem o mínimo de conhecimento de silenciamento, né? Dessas notificações todas, a gente passa a vida ali, né, dedicado, olhando as notificações, entendendo cada informação que chega. Então, nós somos bombardeados a todo tempo
dessas informações, com esses pedidos, né, com esses desejos sendo colocados à prova. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo aqui no celular que ele parece que ele sabe quando eu estou com fome. Ele toca aqui uma notificação. Estou te dando 20% de desconto ou R$ 20 de desconto para comprar um doce na tarde, né? Daí eu falo, olha que belezinha, aí chora, gente. Ele tá colocando aqui, ó, uma tentaçãozinha para testar o meu campo, só pode, né? Através desse aplicativo. Não desinstala o aplicativo, porque é uma ferramenta para testar o meu moxômetro, né? Para ver o quanto eu tô a fim de me liberar disso tudo. Acho o máximo. Até isso eu ressignifico na minha vida com o Vedanta, né? Eu olho e dou risada. Olha que belezinha, ó, testando meus desejos e aversões, né? Então, não posso ter a versão do aplicativo, ele continua lá. E também não posso ter desejo para usar os R$ 27 de bônus do café da tarde, né? E tá tudo certo, a gente vai discriminando e se organizando mentalmente para manter o foco que a gente deseja, né? Ou seja, não é pelo café da tarde, é pelo desejo que se manifesta, é por por atender esses apelos, né, sensoriais que fazem parte somente de uma experiência que deve se findar aqui se a minha busca não é por ela, né? Eu não estou buscando experiência, eu estou buscando um reencontro, uma rememória do ser que eu sou. Então, não faz sentido eu ficar o tempo todo à mercê dos meus sentidos, né? Eu quero justamente me liberar deles. Tá? Então, isso necessita de foco. Esse exercício necessita de foco. Se eu não consigo manter um foco com o objetivo, fica muito difícil o Vedanta prevalecer no meu campo, porque eu, assim, automaticamente passo a priorizar outras coisas e quando eu vejo, Vedanta ficou para trás, né? Então é natural. Várias pessoas trouxeram esse relato, assim, pessoas que no início da primeira turma começaram com tudo e de repente sumiram, né? Até esse final de semana teve aqui uma pessoa que começou na primeira turma, e ele explicou assim, então, eu estava na primeira turma, mas aí eu comecei a ver outras coisas, e aí quando eu vi eu perdi uma, duas, três sangas, e aí eu fiquei para trás. E é natural, né? Então, quando a gente não foca, não tem um objetivo, esse objeto se dissipa do nosso campo naturalmente, porque a gente começa a enxergar outros objetos, né? Ou priorizando outros objetos. Então, capacidade de foco é necessário, é condicional para que haja uma prosperidade dessa investigação, né? Desse estudo, dessa investigação metodológica aí do Vedanta na nossa vida, ok? Eu acho que aqui esse tópico é muito autoexplicativo, né? Não tem muito o que dizer, mas se alguém quiser trazer alguma coisinha aí, tá aberto agora a palavra. Bom, então vamos para o próximo. Tolerância. Tá fácil esse também, né, gente? Nesses tempos de hoje. Tá simples. Tolerância é ter objetividade em relação a todos os tipos de dor, sem ansiedade, reclamação ou tentativa de vingança. Isso só se aplica a situações onde não há nada a ser feito. Em outras situações, você deve agir para mudá-los, se puder. Tolerância é compreender que as pessoas não podem ser mudadas, lhes dando liberdade de ser o que são e estabelecendo limites para proteger a si mesmo. Então, gente, prestem atenção aqui, olha, nessa última parte da frase, que ela é tão importante quanto o todo, né? Estabelecer limites para proteger a si mesmo.
Ser tolerante não é suportar qualquer coisa. Ser tolerante é dar ao outro o direito de se manifestar, né, da sua manifestação, da maneira que está escolhendo se manifestar, porém, estabelecer limites para proteger a si mesmo, tá? Essa objetividade precisa estar clara, porque às vezes eu vejo alguns enganos assim dentro dessa realidade, sabe, do Vedanta. As pessoas falam, não, mas eu sou o ser, eu preciso acolher e aceitar a manifestação do fulano, do ciclano, né? Porque ele também é o ser e, enfim, somos todos o ser. Mas existe essa necessidade de compreensão dessas ordens de realidade, né? Então, aqui nós vivemos uma ordem de realidade material, tridimensional. E essa ordem tridimensional inclui uma série de manifestações deturpadas, ignorantes, que necessariamente incluem a violência, né? Então, eu não necessito me submeter à violência, e violência não é só violência física, tá? Violência emocional, violência intelectual, violência mental, né? Violência de palavras. Eu não preciso me submeter a isso porque eu reconheço o ser no outro. Eu posso reconhecer, mesmo assim, né? Mas determinar os meus limites, determinar o meu território, né? Então, estabelecer esses limites para me proteger, ok? Então, é importante que isso fique claro. Ninguém tem que tolerar violência de nenhum tipo, tá? De ninguém. Essa qualificação cria uma vida simples. A sociedade atual é altamente complicada e neurótica. Nosso senso de direito não tem limites. Nos sentimos no direito de lamentar e reclamar, do nascer ao pôr do sol, sobre coisas insignificantes. Nossos gostos e aversões estão fora de controle. Luxos se tornaram necessidades. Nossas vidas ficaram complicadas e nossas mentes fragmentadas. As pequenas coisas não são dignas de atenção. Meu professor costumava chamá-las de pequenas alfinetadas da vida. É preciso passar por elas com bom humor. Se coisas triviais, os cheiros do corpo, paisagens desagradáveis, uma sala bagunçada, pratos sujos, roupas amassadas, pessoas incompetentes ou carentes, barulhos na rua, uma conexão perdida, uma observação maliciosa ou um erro na sua conta bancária lhe chateiam, você precisa melhorar essa qualificação. Então, voltando ali na primeira frase dele, né? Que a tolerância é ter objetividade em relação a todos os tipos de dor. Se eu fico preso à dor, eu não consigo olhar, enxergar a solução, né? Então, se eu abro minha conta e eu percebo que houve uma fraude na minha conta bancária, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar chorando e contando para todo mundo o dia inteiro que fraudaram minha conta, ou eu vou ligar para minha gerente e vou tentar resolver e entender o que aconteceu. Né? Então, a tolerância está diretamente relacionada a essa objetividade. Né? Então, eu vou tolerar a dor porque eu estou olhando objetivamente para a solução da dor. Ou então, porque eu estou compreendendo que essa dor é necessária e que ela vai ter um tempo para acontecer. Especialmente falando sobre dor física, né? Quando a gente se submete a um procedimento cirúrgico ou um tratamento específico, a gente imagina que a dor vai vir, né? Então, tô com dor na coluna, eu vou lá desentortar minha coluna num quiropata, né? E aí eu sei que, dependendo do movimento que ele fizer, eu vou ficar com dor, né? Eu vou ficar uns tempos ainda dolorida.
Então não adianta ficar reclamando daquela dor. Eu sei que aquela dor poderia vir, né? E tem uma função. A mesma coisa quando eu começo a ir para academia ou fazer algum tipo de exercício físico. Eu vou ter uma dor muscular, porque eu estou escolhendo estimular meu músculo. Então não faz sentido eu ficar reclamando porque eu estou com dor muscular de um estímulo que eu escolhi dar para o meu corpo. E tem gente que faz isso, né? Tem gente que escolhe ainda sofrer e produzir seu próprio sofrimento, sua própria dor, para sofrer mais um pouquinho, porque acha que é legal sofrer e contar para todo mundo que está sofrendo, né? Porque dá ibope isso. As pessoas parece que gostam, né, de gente sofrida, parece que é necessário sofrer para viver, né? Que a gente vive para sofrer, enfim, muitas deturpações aí, né? Muitos enganos a respeito disso. Então, quando eu consigo entender que existem algumas situações que são naturais, né? Eu lembrei agora, enquanto estou falando para vocês, a dor do parto. Todo mundo sabe, né? Já é histórico, mítico, que dor de parto é a pior dor que existe. Ela passa, só que na hora dói, e dói de verdade, né? Eu posso dizer que eu fui parturiente. Então, sim, dói, mas passa. E passa tão rápido que depois você quer ter outro filho e passar por aquela dor, porque você já nem lembra mais da dor, de tão rápido que passa, né? Então, parece que a memória deleta. Mas ali, o que é determinante? Eu posso ali escolher, não quero sentir essa dor, eu quero que alguém tire meu filho da minha barriga e que eu tenha a menor dor possível. Aí eu vou escolher uma cesariana, né, um procedimento cirúrgico. Só que esse procedimento cirúrgico tem um pós-cirúrgico, que também demanda uma recuperação. Então, se eu escolher, né, se eu eleger o procedimento cirúrgico, uma cesárea, e depois reclamar da dor do ponto, tem alguma coisa errada aí na minha discriminação, porque eu fiz uma escolha, né? Então é óbvio que eu teria uma outra forma de me recuperar e outra demanda, porque tudo diz respeito ao jogo de soma zero, né? Então sempre tem uma coisa que é menos e mais vantajosa ou conveniente dentro das nossas escolhas, né? E ter tolerância é exatamente isso, você saber que tudo tem começo, meio e fim, que esses objetos que surgem em forma de dor, eles são impermanentes e que a gente só precisa respirar e esperar passar, muitas vezes, né? Precisa ter tolerância. E a mesma coisa com as atitudes dos outros. A gente pode transformar as atitudes dos outros em dor para a gente, em sofrimento, né? Ou não, depende do nosso nível de tolerância com o outro. Aí o Renan falou que a sananga está aí para nos lembrar, é verdade, no mundo das medicinas, né? A sananga é um prato cheio aí para a gente perceber. E é tão interessante que quanto mais objetivo, né, você recebe essa sananga, com mais objetividade, mais rápido passa. A ardência às vezes nem arde, dependendo do seu estado de espírito, né? Então, a gente tem aí nesse universo das medicinas várias correspondências para confirmar esses fenômenos para a gente, né? Muito bom. Continuando aqui, eu amo minha esposa. Minha esposa ama sua mãe. Minha sogra não me ama, por várias razões. Ela quer visitar sua filha no fim de semana. Eu estou preso em casa devido a um acidente de trabalho. Ó, a pandemia também, um prato cheio aqui para esse cenário, né? Vamos ter que passar 2 dias sob o mesmo teto. Eu deveria fazer um estardalhaço sobre os meus maus sentimentos e reagir aos dela, ou deveria deixar os sentimentos um pouco de lado? Se os deixo um pouco de lado e trato minha sogra educadamente, sou uma pessoa tolerante. Se busco cada oportunidade para fazer com que ela saiba como realmente me sinto, não estou qualificado para a investigação do ser.
Minha gente, não adianta, né? A gente buscar o autoconhecimento, buscar as chaves da liberação, né? Da libertação, sem conseguir reconhecer esses objetos tão íntimos, tão próximos de nós, né? Então, aqui, James traz um exemplo que é trivial, que acontece em várias famílias, tanto que tem até uma crença, né, de que sogra, blá, 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 tem um monte de coisa de sogra aí, né, que a gente já ouviu dizer, por conta dessa relação que já foi rotulada, né. Aqui em casa eu não vivo isso, acho que o Mário também não, ele gosta muito da minha mãe. Mas a gente sabe de alguns exemplos aí de relacionamentos conturbados, né? Só que se eu digo que eu sou tolerante, eu estou me abstendo dos meus caprichos e das minhas aversões, né? É diferente do caso que eu falei um pouquinho ali atrás, de eu estabelecer limites, né? Então dá para eu receber a minha sogra em casa e ter uma relação cordial com ela, dentro desses limites? Sim, é possível. Eu posso definir que o meu limite é ser cordial, né? Agora, não faz sentido eu não ter uma harmonização dentro da minha casa, né? Viver em harmonia com a pessoa que eu estou escolhendo caminhar, por conta da não aceitação dos valores ou das manifestações da mãe dela ou dele, né? Então, sim, se a gente tem poder de discriminação, a gente pode estabelecer os limites sendo cordial, né, com cordialidade, sabendo que realmente o outro é o ser e que até que ponto até onde eu posso ir, né, a respeito dessa relação e ser educado. Não, se eu não tenho uma afinidade emocional, afetiva, tal, com determinada pessoa, eu não preciso, nem posso, né, agir de uma forma falsa, né, fingida, mas eu posso agir de forma educada. Então, existe uma distância bem grande aí entre uma coisa e outra, né? E aí eu posso agir de uma forma educada à medida que eu admito que eu posso abrir mão dos meus caprichos, abrir mão de ser prioridade, né, para minha esposa ou para minha própria sogra e servir, né, servir ao campo, fazendo com que haja uma realização do Swadharma da minha esposa enquanto filha, né? No caso aqui o James falando, e da minha sogra enquanto mãe. Então, eu não tenho direito de atrapalhar a manifestação do Swadharma alheio, né? Se eu não faço parte desse clã ou dessas relações, eu posso simplesmente permitir que isso se manifeste abrindo mão dessa necessidade afetiva da minha parte. Isso exige maturidade. E existem vários outros exemplos a respeito, né, disso, e todos eles muito válidos. Se alguém lembrou de algum exemplo aqui, pode trazer também. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, também a gente pode falar agora. A impressão que me dá é que a tolerância ela é um lugar de observação ótimo para conhecimento do nosso próprio ser, né, Thaís? Porque a partir do momento que a gente começa a tolerar alguma coisa, vira uma panela de pressão, né? E nessa panela de pressão a gente começa a arrastar um monte de coisa que não tem nada a ver com o objeto em si, com a experiência em si, né? Então, é um campo que é bem interessante, porque parece que a tolerância ela não está sozinha. Ela está com o resto de todo o ensinamento do Vedanta, né, em que você vai trazer, né, entender de fato o que seria essa tolerância, né, que não é só o contrário de intolerância, né. Então é a observação constante de tudo o que está acontecendo naquele momento dentro da sua experiência, né.
enxergando. A tolerância, eu diria que ela é uma amostra muito objetiva da nossa maturidade, né? E o ser humano maduro é justamente o ser humano que reúne em algum grau todas essas qualificações que estão sendo colocadas aqui, essas qualidades, né? Então, de fato, você colocou de uma forma muito bem colocada essa relação sistêmica que todos esses itens têm entre si, né? A tolerância é sobre tudo isso. Então, dentro de uma relação conjugal, né, por exemplo, a tolerância, ela diz respeito a você reconhecer a beleza e a magnitude do outro que está ali se colocando para você, e que também ao ser, né, e deixar muito claro isso. No caso da sogra, é um exemplo riquíssimo, né? Eu consegui reconhecer que para o meu companheiro essa presença da mãe, né, a proximidade, enfim, com a mãe é essencial e que eu não tenho direito de impedir isso, né, de atrapalhar isso de algum modo. Então, é natural que, de um ser humano maduro estimular, incentivar que essa relação aconteça, né? Que essa troca aconteça, porque isso faz parte do Swadharma, da filha e da mãe. E, ao mesmo tempo, no caso dos limites, né, eu não preciso participar disso diretamente, mas eu dando incentivo para o meu companheiro, né, que o James fala da esposa, eu vou estar cumprindo o meu Swadharma de companheira. Então, dentro do meu Swadharma de companheira, inclui essa, essa identificação, né, das necessidades do companheiro, de quem está comigo. E, enfim, é tudo isso, né? Agora, na maioria dos casos, o que a gente vê é uma manifestação egoísta, de não quero porque não quero, e aquela história, né, da pirraça mesmo, de criança no corredor de shopping. Não quero minha sogra aqui na minha casa. Ah, meu Deus do céu, né? Não quero, mas por quê? Porque eu não quero. Então, dentro do Vedanta, da investigação, né, do ser, não cabe esse tipo de colocação, sabe? Não quero porque não quero ou quero porque quero. Cabe a nós investigarmos os motivos dessas aversões e desses apegos, justamente para, uma vez discernido, a gente poder minimizar os efeitos colaterais deles, né? Diga, Pati. Não, é que eu acho que eu queria falar também aqui sobre a tolerância. Acho que justamente aquelas coisas que mais tiram a nossa... que você fica sem intolerância, pensa, fica nervoso, etc., são as coisas que você percebe que você tem que mudar. Então, assim, não é nem sobre o outro, ou sobre o que aquele outro está fazendo, ou sobre a sogra, ou sobre... né? Mas, assim, a gente que está ali tentando um discernimento, né? Se bem que toda hora vem o moço e fala, você não é válida para estar aqui, né? Eu falo, não, sou sim. É qualificação de estar investigando e tal. Putz, será, né? Que ele fala toda hora, né? Das qualidades e tal, e aí, toda hora eu caio nessa de, tô ferrada, não sou, não tô qualificada o suficiente, né? Com tantos defeitos e tudo mais, né? Mas vamos seguindo, né? E aí, eu acho que é isso um pouco da tolerância, né? Da gente olhar e tá sempre olhando para esses pontos, e eles vão melhorando naturalmente. É que às vezes você vê isso no outro, né? E é mais fácil identificado, tipo, olha, você tinha que trabalhar isso aí, né? Porque é claramente um problema seu com alguma outra coisa. Uhum. E aí, como
às vezes não, né? Sempre mais fácil ver no outro do que na gente mesmo, né? Então fica uma coisa do tipo, essa investigação constante e aí eu acho que com o tempo você fica cada vez mais tolerante mesmo, né? Com qualquer coisa, porque Exatamente. você vai entendendo que é só uma questão do seu ponto de vista, que na verdade você ficar nervoso não vai mudar nada, que você, né, julgar não vai mudar nada a situação, reclamar na internet, né, depende de muitas coisas, mas assim, só reclamar por reclamar também não vai mudar muita coisa e tal. E aí é isso, eu identifiquei bastante com essa parte, acho É isso uma mesmo. coisa boa. Nunca é sobre o outro. Todos os objetos que aparecem no nosso campo aparecem para a promoção da nossa capacidade discriminativa, única e exclusivamente. Nunca é nada. O outro objeto, ele só tem o significado que a gente dá dentro do nosso cenário, né? Ou seja, uma vez que a gente atribui o significado, a gente atribui também a potência dele trazer algum efeito colateral para a gente. E isso tudo é só uma questão de discriminação. Quando eu passo a discriminar corretamente sobre o outro, eu passo a entender que é tudo sobre mim mesmo. E aí eu passo a ter mais tolerância comigo, em primeiro lugar. E automaticamente, né, isso transborda e modifica o cenário inteiro, né? É sobre isso Por mesmo. aí, Gratidão, Paty. E o Fábio? eu O que que tem para agradeço. trazer? Oi, Thaís. Oi, pessoal. Querido. Então, eu estava ouvindo você falar, a tolerância realmente ela é um exercício de maturidade, né? Total. Do ser adulto. E o que eu acho apenas é que a tolerância não significa que eu vou aceitar coisas que me violem, né? Tem um limite, como você já disse aqui, há um limite. Uhum. Eu vou ser tolerante na medida do meu limite e da minha consciência. Eu não posso falar, eu vou ser tolerante e daí eu ser uma pessoa boazinha no sentido de permitir violências ou violações da minha natureza, sabe? Se algo realmente é contra a minha natureza, totalmente contra, eu não vou ser tolerante. Eu não devo nem ser tolerante porque eu vou estar me violando, né? Então há um limite realmente no exercício da tolerância, né? Há um limite mesmo. Isso. E conhecer esse limite faz parte da investigação do Vedanta, né? Então, a Sim. gente, o limite, aqui pela ótica do Vedanta, o limite é a não violência, né? Então, tudo aquilo que é violento para mim, o que me viola é violento, né? Eu sou violado através de uma ação violenta. E que a gente tem esse hábito de associar a violência a alguma coisa muito contundente, né? Mas existem violências homeopáticas que acontecem aí todos os dias. Com E, certeza. e a gente vai absorvendo, né? Então, o Vedanta, ele traz como primeiro conceito, assim, primeiro preceito, o ahimsa, que é o princípio da não violência, né? Então, no meu sentir aqui, Fábio, olhando esse tópico, eu relaciono diretamente com esse princípio, sabe, do ahimsa, porque nada que seja rinça, ou seja, nada que seja violento, faz sentido eu nutrir, né? E a tolerância, ela pode, se ela for colocada de uma maneira deturpada, nutrir ações violentas. Então, esse é o exercício, a gente entender e eu, assim, particularmente tenho feito muito esse exercício, sabe? De entender os meus limites e estabelecer algumas demarcações aqui, ó, do meu território, para que eu me sinta mais tranquila, em paz, sabe? Porque existem pessoas que têm dificuldade de dizer não, de estabelecer limites. E
e essa tem sido uma jornada para mim, assim, importante, sabe? De aprender a importância do não e entender que nenhum de nós necessariamente precisa se colocar, né? Se dispor a qualquer tipo de ação que não seja com a melhor das intenções, ou que não seja discriminada, que não esteja focada, que não seja verdadeira, né? Então, é um exercício mesmo de autoconhecimento, um exercício muito nobre, porque fazer isso da maneira correta exige maturidade real. Então, faz todo sentido tudo isso que vocês estão trazendo. Gratidão, Fábio, pela contribuição. Gratidão. E aí, Renan, o que você me conta sobre... Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Então, essa parte da tolerância, agora na hora da partilha vindo para mim, me lembrou de algumas situações que aconteceram essa semana lá no trabalho e que eu percebi que no primeiro momento eu estava esperando que um determinado resultado acontecesse, que a pessoa tomasse uma determinada ação, né, e que esse resultado acontecesse. Quando eu percebi esse movimento, né, eu falei, eu não tenho controle sobre esse resultado e muito menos sobre a ação da pessoa. Então não posso esperar que ela haja dessa forma. E a parte da tolerância veio muito de encontro com isso, assim, caminhando junto, falando que também é ser tolerante do limite da pessoa, de ela também não ter a mesma ótica sua e também entender que ela pode encontrar outros caminhos e que a gente pode ajudar ela, tentar entender de uma forma mais clara, mas compreender o limite dela naquele momento, tolerar que tá tudo bem ela não ter executado da forma que a gente estava esperando, que não era algo que a gente pode controlar o resultado. Então, acho que a parte da tolerância veio um pouco com isso. Não sei se eu estou fazendo alguma confusão, você Sim, pode confirmar. não faz todo sentido. Aí a gente volta naquele tópico do deveria é uma palavra ruim, né? Porque assim como a gente também faz, da mesma maneira que a gente faz com o outro, né? Não, mas ele deveria ter falado de tal maneira, ou ele deveria ter escolhido tal caminho, porque seria muito melhor se ele fizesse dessa forma, né? Ele deveria ter agido de uma maneira X. E é uma projeção, né, da nossa realidade de uma maneira arrogante mesmo, né? De a gente achar que a gente é capaz de escolher melhor o caminho do outro, né? As decisões e as ações do outro. Então, sim, é um exercício de humildade, né? Em primeiro lugar, de reconhecer a capacidade do outro de tomada de decisões e também de ampliar a gama das infinitas possibilidades, porque quando a gente se apega a uma forma só de fazer, a gente fecha as portas para infinitas outras formas de se resolver uma mesma coisa, né? E quando a gente se permite olhar para essas manifestações no termo da diversidade, né? A gente acaba acumulando mais conhecimento, mais maneiras diferentes, né, de se fazer uma mesma coisa. Isso é belo, é nobre, né? Então vale a pena a gente se se despojar de tantas expectativas e assistir mais o campo, sabe? De camarote, vendo essas manifestações acontecendo, falando, meu Deus, que graça, né? Que beleza que tem isso. Que bom que existem outras formas de se fazer uma mesma coisa, né? Então, sim, exige tolerância e exige essa humildade, né? Esse reconhecimento do ser que existe ali em manifestação naquele outro jiva, né? Naquele outro corpo, e que é capaz de te ensinar outras formas de realizar, de fazer, né, certas coisas que parecem óbvias ou que parecem limitadas na sua resolução, né? Então é interessante, muito interessante tudo isso. Muito bom. Alguém mais quer falar?
Aqui o Fábio dizendo, a gente pode assistir mais o campo de camarote. É isso mesmo, a gente pode assistir. Só que assistir exige silêncio, né? Silêncio interno, exige capacidade de foco. Por que que eu posso assistir mais? Porque assistindo mais, eu consigo me focar mais no que eu quero, eu consigo ter mais clareza. Então, para eu assistir, para eu silenciar e me atentar, né, contemplar, eu tenho que ter esses objetivos em mente, né? O objetivo da investigação em mente e a capacidade de focar nesse objetivo. E escapar dessa malha, né, de informação, de super ativação, de hiperatividade desse mundo moderno, material, né? Então eu posso silenciar um pouco e contemplar, observar a beleza desse campo todo que se manifesta no aqui e agora, né? Estado de presença. Mais alguém quer trazer algo? Bom, então, desse modo, nós chegamos hoje ao final da sanga. Nós paramos no item 7, então, na próxima sanga, nós vamos falar sobre o item 8, 9 e 10, para a gente finalizar esse quarto capítulo, tá bom? Então, o quarto capítulo se finaliza na semana que vem, na página 59, e a gente parou aqui na página 54 hoje, ok? Então, vamos fazer o nosso mantra Purnamada, trazendo a afirmação de que somos plenos e completos, para a gente encerrar essa sanga de hoje. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos pela companhia. Foi muito bom avançar esse capítulo com vocês mais um pouquinho, que a gente possa levar isso para uma semana, discriminando bastante, colocando a tolerância para jogo e todo o resto que a gente viu aqui, cumprindo com o nosso Swadharma. Grande abraço para vocês. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Descanse.